Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Todo-Poderoso esteja com cada um de nós em nosso caminhar de dia, à noite, no trabalho, na escola, no convívio da nossa família. A gente sabe que a astúcia de Satanás para desencaminhar toda a verdade de Deus, ela não para nem um só instante. Às vezes a gente pensa que está bem, que está protegido, os males acontecem. Por isso que a Bíblia ela é muito clara, né? Vigiai e orai, vigiai e orai. Isso tem que ser constante, todos os dias de nossa vida. Ao levantar, ao dormir, ao se alimentar. Então, pela minha formação acadêmica, vou passar algumas informações, acredito que alguns irmãos já sabem. Existem muitas informações que nós recebemos em estudo ou ouvimos que realmente ela não é ligada à nossa salvação. Não é necessário saber ou conhecer para termos a nossa salvação. Saber que o nome de Jesus foi modificado, foi transliterado erroneamente, isso não vai trazer nossa salvação. O importante é que a gente saiba que Yeshua, Yahushua, o Machia, Cristo, né? Ele é o nosso Salvador. Quando a gente, no nosso coração, na nossa fala Jesus, Deus compreende que a gente está falando do nome dele. Mas Satanás, na sua astúcia, ou ser humano na sua inocência, ou ser humano induzido a que nós cometêssemos os erros, fez com que muitas transliterações de nomes dos profetas, dos seguidores de Deus, fosse chegado até cada um de nós, a mim, a você, erroneamente. Por exemplo, a letra J, ela só passa a existir no mundo escrito, né? A partir de 1500, entre 1501. Se o nome J, a letra J, só aparece em 1501, é como se Jesus só existisse a partir de 1501, depois da época de Cristo, depois de Cristo. Né? Então, o nome Jerusalém não pode ser Jerusalém, o nome João não pode ser João. Então, tudo foi transliterado errado. A Igreja Católica Romana, grega romana, ela sempre quis ter todo o domínio da estrutura da fé do Pai Eterno, que vou chegar até lá. Então, essa letra J fez a gente se distanciar mais do nome, da pronúncia correta do verdadeiro Deus, do verdadeiro Messias. Muita gente diz, mas é muito difícil, é um nome difícil, é um nome hebraico, não é a nossa língua a gente pronunciar. Mas engraçado, nós somos acostumados a pronunciar nomes muito até mais difíceis, né? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, né? E muitos outros nomes bem mais difíceis de pronunciar através do nosso idioma, da língua portuguesa, do que o próprio idioma hebraico, que é um dos idiomas mais antigos de toda a era. Alguns historiadores até defendem a tecla que foi a primeira língua falada após a queda do homem, provavelmente pode ter sido ou não, mas tudo quanto Deus fez, fez ao seu povo. Quem é o povo de Deus? Quando ele fala com Abraão, Isaac e Jacó, tinha um povo específico? Tinha. Povo de Israel, que hoje nós conhecemos como povo judeu, mas judeu é quem é da tribo de Judá. Mas, independente disso, essas 12 tribos, que representam as 12 tribos celestiais, ao quais lá nós nos céus nós erramos, fomos decaídos e decaímos mais ainda, e vivemos numa terra decaída, foram repassados histórias errôneas de propósito para que a gente não descobrisse o nome verdadeiro de Deus, o nome verdadeiro do Messias. Os israelitas achavam que seria uma ofensa muito grande pronunciar o nome de Deus devido ao terceiro mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Então, como Deus era só deles, eles achavam que Deus era só deles, único e exclusivamente deles. Então eles não, até mesmo ao escrever, eles retiravam o nome de Deus, colocava
Elohim, colocava qualquer outro título, mas não colocava o nome verdadeiro de Deus, achando que estava blasfemando contra o Altíssimo, né? Até por isso que Cristo, quando ele vem mostrar os erros que os israelitas, que o povo hebreu, estava cometendo dentro da lei de Deus. Existe a lei de Moisés, que Moisés precisou fazer leis civis para poder controlar mais de 5 milhões de hebreus. Não tinha como ele controlar uma população imensa sem ter leis civis. Pessoas matavam, roubavam, danificavam, adulteravam. Ele foi criando leis. Esse tipo de leis satisfez a Deus? Com certeza não, porque são leis humanas. Nós temos que se regir pela lei divina, da lei do nosso Pai Celestial. Mas, voltando mais na época, então, todos os milagres que Deus fazia, Deus caminhava com o povo, e o povo insistia em se desviar do amor desse Deus tão maravilhoso que se doava o tempo todo. Você já imaginou você pleno deserto, que praticamente não chove, todos os dias, com exceção do sábado, caía pão divino dos céus, e que você recolhia para comer aquele pão? Olha que Deus maravilhoso, que abriu o mar vermelho, que liberta o povo do Egito, que mostra as pragas para mostrar a sua existência, porque Deus poderia ter exterminado com todos os egípcios assim ele queresse, mas ele queria mostrar ao mundo todo a sua existência. Porque para Deus não importa se você é judeu, egípcio, brasileiro, português, inglês, não importa que você o adore de coração. Então, todo ser humano vindo de Deus, que a gente sabe que aqui na Terra existe híbridos, espíritos imundos encarnados em carne, que nascem em carne. Quem não conhece esse estudo, era interessante conhecer que entre nós existe esses espíritos que andam entre nós em carne, como cada um de nós. E a Bíblia foi escrita, os 5 primeiros livros, historicamente, se dado a Moisés a escrever esses livros. Aí muita gente pode perguntar, como Moisés poderia ter escrito esse livro se na época de Adão e Eva, na época do início da Arca de Noé, nem nascido ele era? Deus, ele é presente, onipotente, ele é o tudo. Ele, de uma certa forma, ele faz com que Moisés saiba de toda a verdade, através da sua fala, através dos anjos, dos acontecimentos, e Moisés vai transcrevendo isso em um livro que hoje os judeus chamam de Pentateuco ou Torá, que é o início da Bíblia, porque a Bíblia são livros, pequenos livros juntados formam a Bíblia, um compilado de escritores formando a Bíblia, vários livros juntos, que muita gente chama de Antigo e Novo Testamento, né? Mas a Bíblia é um livro só. Quem deu essa denominação de Antigo e Novo Testamento foi a igreja grego-romana, né? Como sempre, Satanás se utilizando de uma instituição, de pessoas para desviar. Só existe pessoas ruins na igreja católica? Não estou dizendo isso, porque tanto é que nem religião eu sigo. Estudei e continuo estudando religiões e a Bíblia, mas eu não sigo religião. Então, Moisés escreveu a Bíblia. E aí, os 5 primeiros livros. Quando chega um certo período, quando o profeta Samuel estava no meio do povo, e o povo chega até Samuel e diz: nós queremos um rei igual às outras nações. Então o povo já estava com o coração no mundo. Ora, se você tinha o próprio Deus sendo teu rei, sendo teu governador, tu queria um rei humano? Mas Deus é tão sapiente que ele deixa escrito em Deuteronômio que se houvesse um rei, que esse rei não fosse chegado à bebida, que não fosse chegado a muita mulher, a riqueza, a bens. Deus é muito maravilhoso. Ele já alerta, ele já sabia que o homem ia decair mais e mais ainda. Porque queria ter um rei humano, tendo um rei divino que nos protegia de tudo. Aí vem
as coisas acontecendo até a chegada dos romanos. Os romanos invadem praticamente por várias vezes o Estado de Israel. Israel, queridos irmãos, é odiado no mundo todo. Todo mundo odeia Israel. Você sabe por que todo mundo odeia Israel? Por Deus ter escolhido ele como seu povo. Mas não entende que, ao escolher Israel como seu povo, Israel é todo aquele que o aceita. Esse é Israel. Mas ele fez um pacto de amor, de bondade com Abraão, Isaque e Jacó, em uma terra específica. Sim, fez, né? Está cumprindo. Está tudo cumprido? Não, está sendo cumprido. Tudo que Deus falou a Abraão, a Isaque e Jacó, e sempre teve presente através dos seus anjos, através de sonhos, aconteceu. E quando Cristo vem, quem está no poder em Israel, por que Cristo vem para Israel e não vem para outro local no mundo? Porque em Israel ainda se concentrava um maior número de pessoas na terra que ainda o adorava, que ainda o defendia. Eram todos? Não, mas era onde na face da terra tinha a maioria, devido ao pacto, o acordo que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, que ele não é um homem para mentir, Deus, né? Deus é o Deus da verdade, do amor, da prosperidade. Ele é o Deus de tudo, né? Ele é o Deus que a gente tem ou não tem, ele continua sendo Deus. Se a gente esteja morto ou vivo, ele continua sendo Deus. Ele é Deus a toda hora, a todo instante. Mas a humanidade vai se desviando. Se desviou dos mandamentos, porque a Bíblia toda foi escrita pelos homens. Coincidentemente, a única parte escrita diretamente por Deus são os 10 mandamentos, que as igrejas evangélicas e até a igreja católica diz que Cristo já cumpriu. Cristo já cumpriu os mandamentos de Deus. Mandamento é mandamento, ele está mandando. Então, Cristo já cumpriu. Então, eu posso matar, ele não já cumpriu? Eu posso roubar, eu posso adulterar, Cristo já cumpriu? Não, Cristo ele não cumpriu. Na realidade, ele veio mostrar a forma correta como se devemos guardar o amor que nós temos por Deus. Quando ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele está mostrando os 10 mandamentos tão simples, de uma maneira tão simples, como se ele estivesse tirando um fardo das nossas costas. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra a profundidade, que até no pensamento nós chegamos a pecar. Então, a igreja romana se apossa dessa fé. Como é que acontece isso? Depois da morte de Cristo, por volta do ano 33, 33 e meio, do ano 30, a controvérsia das datas, porque a própria Igreja Católica andou escondendo, andou destruindo provas para que as pessoas não seguissem Cristo. Porque muita gente confunde Cristo, que significa ungido em grego, e cristianismo. Cristo é o Filho de Deus enviado ao céu. O cristianismo é uma doutrina humana criada pela igreja grego-romana. Como assim? Por volta do ano 311, assumiu no Império de Roma um imperador chamado Constantino. Constantino ele era adorador do Deus Sol. Quem é esse Deus Sol? Satanás, o diabo, que apareceu em forma de uma luz muito grande. E na antiguidade, na época que muitos anjos foram caídos aqui, eles se apareciam, esses espíritos, de uma forma ou de outra. Ele, por ser adorador do Deus Sol, ele começou a perseguir todos aqueles que eram judeus, todos aqueles que eram cristãos, que seguiam a lei mosaica ainda, a lei ainda dos 10 mandamentos, aquilo que Moisés pregava, e que começaram também a seguir a Cristo. E também os ateus, e também outros e outras pessoas que tinham outro pensamento. Ou você era católico, ou era morto, ou era preso, era esquartejado, era tudo. Era assim que funcionava. Triste isso? Triste. Mas foi assim. A Igreja Católica, alguns papas, tentaram pedir perdão pela Santa Inquisição,
Mas quantas e quantas pessoas não morreram na perseguição católica para destruir e massacrar o povo cristão e o povo judeu. Quando Constantino, ao perceber que quanto mais judeus e mais cristãos ele mandava matar, mais surgia, parece que quanto mais matava, mais nascia, mais as pessoas começavam a acreditar. Ele disse assim para ele, isso eu pensando através dos estudos que a gente faz e analisando. Ora, eu vou entrar nessa religião, que na realidade não era uma religião. Embora que o judaísmo é sim uma religião. Quando você começa a colocar dogmas humanos, pensamentos humanos na lei de Deus, querendo que Deus aceite esses princípios, esses rituais que não foi dado por Deus, porque os rituais que eram feitos na casa de Deus, que é que não existia templo religioso, quem vai construir templo religioso é a partir de Constantino. Então Constantino, ele adentra nessa religião. Ele diz que agora eu sou cristão, sou do cristianismo também, né? Aceitei Cristo. Mentindo. Na realidade, ele cria o cristianismo. O cristianismo, na realidade, eram pessoas dissidentes, que eram judeu e não eram judeu, romanos que eram romanos, mas não eram romanos, pessoas que disseram que aceitaram Cristo, mas não aceitaram, acabaram formando uma igreja. Se chamava Igreja Universal. Era Igreja Universal, era o nome da igreja. Porque universal e católico é a mesma coisa, é como se fossem sinônimos. São palavras que você vai buscar no grego, no latim, tem muito disso. E Constantino pegou e disse assim, sabe de uma coisa, eu sou imperador de Roma. A igreja vai se chamar Igreja Apostólica Romana. É romana? Agora quem manda sou eu, não é romana. Então eu sou imperador de Roma, tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero. Então, todas as pessoas que não aceitavam, os judeus que não aceitavam isso, muitos fugiram, muitos foram mortos, muitos foram presos. Os cristãos também, né? Muitos mortos, muitos presos. Na época existia, chamavam de seita dos nazarenos, os galileus, as pessoas que seguiam Cristo. E muitos se espalharam pelo mundo todo para não ser morto pelo o Império Romano, que é o maior império que ainda existe até nos dias de hoje. É a igreja mais rica do mundo. Tem banco, tem ouro, tem joias, né? Que em todos os cantos que eram conquistados, essa igreja, ela levava para consigo toda a riqueza quando ela ia nessas viagens. Aqui no Brasil, muita gente acha que foi Portugal que descobriu o Brasil, entre aspas foi, mas quem veio junto foi os católicos, os padres jesuítas. Levaram ouro, pedras preciosas, mataram índios, estrupavam índios ficavam grávidas, se não aceitassem a se converter ao catolicismo, eram mortos. Então a Igreja Católica ela fez muito essa imundície. Então, os católicos se diz cristão, mas não são, eles seguem o cristianismo. Seguir Cristo é ter única fonte de chegar até Deus. O católico, ele pode ser mariano, antonino, bentanino, qualquer coisa, menos cristão. Só é cristão quem segue Cristo. Quem faz dogmas humanos não é cristão. Eu vou me benzer, eu vou benzer a água, mas a água já foi feita por Deus. A água já ela tem a benção dada por Deus porque foi feita por Ele. Eu vou benzer uma cadeira, benzer um jumento, benzer... Então, são coisas que criaram e que religiões evangélicas também, depois da Revolução Protestante, com Martim Lutero, continuaram seguindo essa mesma doutrina católica com foco para o evangelho, para pregar o evangelho segundo Jesus Cristo, mas a gente sabe que as igrejas também acabaram se desviando. Como Satanás ele não é onipresente e onipotente, ele não vai estar em todos os cantos, toda hora, todo instante, como Deus está vendo toda hora, todo instante. Muito simples. Se tem uma congregação com 1000 pessoas, basta Satanás desviar um. Quem é esse um que ele vai desviar? O pastor. Ao desviar o pastor desencaminha os outros, e aí vai, né, as doutrinas de demônio no meio do mundo, as heresias
é o pastor que enxuga o seu suor e vende o lencinho, dá o lenço, é o chapéu. Então, essas doutrinas loucas. Então, ser cristão é seguir a Cristo, tentar sermos imitadores de Cristo. Ah, é fácil, irmão Eudes? Não, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Eu estudo a Bíblia há 30 anos, eu com a minha esposa. A gente se desvia, a gente se deslumbra com este mundo. As riquezas querem nos dominar. Não é fácil, não é fácil. Para o homem que tem o carnal muito mais elevado do que a própria mulher, eu não sei explicar o porquê. A Bíblia, ela descreve a mulher como algo muito santo, muito santíssimo. A gente tira pelo Espírito Santo, né? A consorte do nosso Pai Eterno. A mulher é assim como fosse um dom divino. A passagem de Bíblia que diz que é importante que as mulheres andassem com um véu se cobrindo, porque de vez em quando podia aparecer um anjo. Então a mulher era tão linda que um anjo podia se encantar por uma mulher. E Deus sempre nos prevenia, porque é o encanto. A mulher, ela encanta você. Os anjos caídos, ou os que caíram junto com Satanás, ou os 200 que caíram na época de Noé, ensinaram toda a sortileza, arte de magia negra, armas de guerra e arte de sedução sexual. Então os espíritos imundos estão aí, querendo desfazer as famílias, querendo desfazer os casamentos, colocar as pessoas no caminho errado, colocar as pessoas para desagradar pai, mãe e tudo. Vivemos um sistema que somos vigiados, hoje é um sistema que tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, somos vigiados, mas não devemos negar a Cristo nunca. Irmão Eudes, eu ainda continuo chamando de Jesus, que eu não aprendi o nome. Deus sabe quem é esse Jesus que você está chamando. Mas na transliteração, que chegou do hebraico, aramaico até o grego, chegou Iesus Christos. Iesus, o Y. Em 1501, esse Y ele substituiu por um J com som de I na época. Um J com som de I. Esse J ele tinha um pingozinho em cima como fosse no lugar do Y, né? Jesus, João, Ião, Iarronã, o nome João e Iarronã, iniciava com Y, eles na hora da modificação da transliteração acabaram ficando com J. Então J só existe a partir de 1501 e foi agregado essa letra J, transliterado na Bíblia atual. Quanto mais Bíblia mais antiga, quanto menos mexer na Bíblia para a gente, melhor. Muitos livros são achados até os dias de hoje. Em 1948, um beduíno, um pastor de ovelhas, ao sentir falta de uma ovelha, ele joga uma pedra numa caverna e escuta, faz tim! Aí ele tem curiosidade e vai lá. Quando ele chega lá, ele encontrou vários vasos e dentro do vaso vários pergaminhos. Esses pergaminhos se supõe que é mesmo antes do dilúvio, porque eles estavam tudo como fosse revestido, fechado a tampa com bertume. Quem leu o livro já leu a oportunidade de ter lido o livro apócrifo, e lembrando, os livros apócrifos é chamado de apócrifo pela Igreja Católica Apostólica Romana. Os gregos que chamam esses livros de apócrifos, que não deveria ser chamado, mesmo que não fosse um livro inspirado por Deus, ele deveria ainda conter atrás da Bíblia como livros históricos da época, porque são livros que foram escritos há 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, contam um contexto histórico, por mais que seja uma história. E boa parte desses pergaminhos está com os judeus, com os israelitas. Outra parte, a Igreja Católica comprou, tomou, não sei bem o que fez. Outra parte, os ingleses, né, que são a família que muita gente acha do mundo que vai ser a família que vai dominar o mundo, que domina o mundo, estão. Então, muitos livros ainda não foi nos apresentados. Né? Tem o livro de Jacé, o livro de Enoque, né? Então, no Enoque, numa parte do livro de Enoque, diz que Enoque pede para que esses livros sejam escritos, sejam colocados nessas urnas,
para que posteriormente sejam encontrados no tempo certo. Então, apócrifo ficou para eles, mas de repente a gente pode ler como é que um dos apóstolos de Cristo cita o livro de Enoque como um livro inspirado e esse livro não está na Bíblia. Alguma coisa aconteceu. Doeu no calo da Igreja Católica, porque o livro de Enoque, ele nos direciona a morada no céu, ele nos direciona que nós somos a pérola de Deus, ele nos direciona o formato correto da terra. Mas a Bíblia de hoje, só com a Bíblia de hoje, nós temos condição de ter o entendimento de Deus? Lógico, sim, com certeza. Agora, para isso, precisamos dizer a Deus, Pai eterno, meu paizinho, vou ler essas escrituras que aqui estão, que contém alguns erros, algumas palavras que foram transliteradas errada. Me ajude, Pai, que eu possa ler com os teus olhos, ouvir com o teu ouvido e ter o entendimento com o teu entendimento, para que eu não possa nem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu possa compreender a tua verdade. Porque, queridos irmãos, existem estudos que a gente faz profundamente que não vai interferir na nossa salvação. Se eu sei que eu sou da tribo do norte, ou do sul, ou do leste, não contribui na minha salvação. O que contribui na minha salvação são duas coisas, fé e obra. Fé é fidelidade. Agora eu só posso mostrar fidelidade no Deus eterno quando eu provo. Quando Cristo diz assim, tive frio e não me deste de vestir, tive fome e não me deste de comer. Aí perguntaram, quando é que a gente viu você com frio, viu você com fome, quando você não fizeste a um desses pequeninos? Quem são esses pequeninos? As pessoas, os seres humanos. Não é só as crianças, jovens e viúvas, não. Então, nós todos somos filhos de Deus. Toda a humanidade é filho de Deus. E nós viemos aqui com a terra com um propósito de aprender, crescer e retornar ao braço do Pai. Esse é o nosso propósito. Agora, Deus, Ele quer que alguém se perda? Não. As pessoas se perdem porque querem. Agora, os híbridos, que são espíritos caídos, têm salvação? Não, não tem salvação. Só tem salvação as pessoas que são filhos de Deus. Esses híbridos são filhos do maligno, que se os irmãos não conhecem, é interessante. Tem um irmão Gleison, que faz cada estudo maravilhoso. Eu peço muito a Deus pela vida do irmão, que eu encontrei há mais de um ano, né, que eu encontrei, tentava pedir o contato dele, consegui, graças a Deus, estou muito feliz. É um irmão abençoado, ele se dedica, né? É uma pessoa que a gente vê que ele se doa por cada um de nós. Obrigado, irmão Gleison, obrigado a cada irmão deste grupo, obrigado por o grupo ter me aceitado, por eu estar no grupo. Então, assim, que cada um de vocês possa estar firme fé na fé, não é fácil, ainda vai ficar mais difícil. Nós temos problemas de saúde seríssimos, problemas financeiros seríssimos, cada um de nós do grupo, eu tenho certeza. Se o grande empresário passa por problemas financeiros, imagine nós que estamos correndo dia a dia para o nosso pão de cada dia. Mas que nós também possamos nos socorrer, pelo menos os irmãos do grupo que precisarem. Coloque o seu pico, irmão, estou sem condição de comprar um paracetamol, uma dipirona, aí um irmão contribui com R$1, com R$2 no Pix, e a gente vai ajudando pelo menos as pessoas do grupo. Lembre-se, a fé sem obra ela é morta, porque só existe fé se existe obra, e só existe obra se existe fé. É junto, não tem como separar. Já imaginou, se você passa 20 anos fechado dentro do quarto com fé em Cristo, em fé em Deus, ok. Aí você sai na calçada da tua casa depois de 20 anos, uma pessoa leva uma topada nos teus pés e tu fica olhando, não, eu tenho fé em Cristo, tenho fé em Cristo, tenho fé em Cristo. Tem fé e não vai ajudar a pessoa? É uma fé que tu não faz nada. A fé tem que ser acompanhada da ação. E isso é que move o cristão, sermos imitadores. Cristo, ele só pregava ou ele curava? Cristo, ele não multiplicou o pão para matar a fome de uma multidão que o ouvia?
Então não é só a palavra. Nós estamos em carne ainda, nós somos carnais ainda. Tem hora que nós precisamos de um remédio para dor de cabeça que não passa. Ah, irmão, não gosto de tomar remédio. Realmente não era para a gente tomar remédio. Tomaram chá, né? Um chá de cidreira, de erva santo, de boldo. Mas se vocês prestarem atenção, quem for mais antigo sabe que os chás hoje não funcionam como antigamente. Por que não funcionam igual antigamente? Porque a terra mudou, as ervas mudaram. Mudaram como? O oxigênio da terra não é o mesmo. A temperatura da terra não é a mesma. Então aquele chá, aquele boldo que você tomava 40 anos atrás, que tomava e ficava bom, hoje você passa o dia tomando chá de boldo e nada tem efeito. Porque as indústrias farmacêuticas, os ricos, querem você na mão deles. E a gente acaba sendo escravo do sistema, mesmo sem querer, que não era para ser. Nós somos escravos do trabalho, escravos do sistema. Feliz é aqueles que conseguem se libertar desse sistema. Mas mesmo estando nesse sistema, tem sim como nós estarmos na obra do nosso Pai eterno permanentemente. Eu assim estou tentando com a minha família, com a minha esposa. Vou fazer 36 anos de casado, para a honra e glória do nosso Pai eterno e em Cristo, que foi uma luta, uma batalha. A carne quer pular, a carne quer ir atrás do mundo, mas Deus me resgatou. Estou muito feliz, irmãos, muito feliz de poder estar aqui dando esse testemunho, de estar aqui, de poder estar falando desse Pai eterno,